Saúde. Bom, gente, no calor dessa discussão aí sobre a proibição dos inibidores de apetite derivados da anfetamina, essa proibição que foi anunciada na última semana pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a indústria farmacêutica vem se mobilizando aí numa tentativa de oferecer outras alternativas que não sejam os remédios para quem quer iniciar um processo de reeducação alimentar e também de redução de peso, né? Uma fabricante, inclusive, chegou a anunciar na última semana, né, que a vigilância teria ampliado o acesso ao balão gástrico. Ele, inicialmente, ele era indicado para obesos com IMC, que é um índice de massa corporal acima de 30. O procedimento, no entanto, ele já pode ser feito por quem está com sobrepeso e IMC acima de 27. O cálculo desse IMC, ele é feito hoje dividindo o peso em quilos pelo quadrado da altura, que é em metros. Para que eu possa entender e ajudar também a todos nós entendermos um pouquinho melhor o que é esse balão, qual é o poder dele no processo de educação alimentar e de redução de peso, eu estou na ponta da linha com o cirurgião geral e gastro, Antelmo Sasso Fim, que nos explica direitinho qual é o funcionamento disso. Doutor Antelmo, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bem, obrigada pela sua gentileza de conversar conosco, doutor Antelmo. De fato, o balão funciona? Olha, na verdade, o balão ele foi desenvolvido para pessoas que têm um peso muito excessivo, muito grande, e que não teriam condições de fazer a cirurgia para emagrecer. Então, eles colocariam o balão, perderiam peso, diminuiria o risco cirúrgico, e então eles seriam operados. Por isso que o balão, a indicação inicial dele era muito limitada, era limitada somente para pacientes super obesos. Uhum. E ele deveria ser retirado, deve ser retirado 6 meses após a colocação, porque após isso pode correr o risco de perfurar. Alguns balões podem ficar até 8 meses, mas a indicação inicial era essa. Com o passar do tempo, a gente foi ampliando essa indicação para pacientes com IMC acima de 30, porque os pacientes com IMC entre 30 e 35 não são contemplados com a cirurgia, ou se não têm peso para operar, que a gente não tinha muito o que fazer para esses pacientes a não ser o balão. Agora, a ideia nova que surge seria utilizar o balão em pacientes com IMC menor. Eu acho que tem uma certa razão de ser, mas o balão sozinho, quem vai colocar o balão, pensando em colocar o balão, o balão sozinho não funciona. Tem que vir acompanhado de uma mudança na alimentação e nos hábitos do dia. Dos hábitos alimentares. Essa ajuda do balão seria mais ou menos o seguinte: aquele paciente que fica o dia inteiro sem comer e à noite ele come um monte, come muito. O balão ele não deixa a pessoa comer muito. A pessoa então teria que começar a fracionar, comer reeducadamente, reeducar, comer nos horários corretos para poder não chegar à noite, extrapolar e comer muita caloria e ganhar peso. Durante o ano, ficar o dia sem comer também não dá, não? Tem gente que tenta fazer isso achando que vai emagrecer, né? Toma o café da manhã e depois só janta. A gente ouve muita gente fazer isso. Só que chega à noite ele come muito mais do que teria comido o dia inteiro se tivesse fracionado o alimento, porque a fome ela é cumulativa, né? Uhum. Você fica sem almoçar, à tarde sua fome está dobrada, né? Então, é por isso que a gente fracionando a alimentação durante o dia facilita o emagrecimento, porque diminui a fome. Quando o senhor fala que a fome é cumulativa, doutor Antelmo, então é falsa aquela afirmação que a gente conhecia de que a fome daí passa. Não é? Na verdade, algumas pessoas acontece isso mesmo, mas o paciente que tem tendência a ganhar peso, a fome não passa não, ela só aumenta. Mas temos casos que a fome daí passa sim. Tem algumas pessoas que têm essa, vamos dizer, essa dádiva aí, né? Fica sem comer e depois não sente mais fome. Mas não é a maioria não. Inclusive o que acontece hoje, que a população mundial, né, vem ganhando peso. E infelizmente o capixaba, que teoricamente teria uma alimentação bastante saudável, ele também está mudando. Ele por falta de tempo, perde muito tempo no trânsito,
trabalho excessivo, ele acaba não dispondo de tempo para ficar dirigindo, que é um erro, né? É um erro porque o ganho de peso traz consequências desastrosas para a saúde. A colocação do... Pois não, pode concluir. Então, os pacientes que ganham peso, que passam de um certo nível de peso, eles já não conseguem mais voltar ao peso normal, porque a obesidade, ela chega, quando ela se torna mórbida, com IMC acima de 40, a chance desse paciente perder peso e ficar com o peso normal em 5 anos é menos de 1%. É muito baixa a chance de ele emagrecer de novo. Então, a obesidade tem que passar por uma prevenção mesmo. Nossa, que importante isso. Doutor Antelmo, a entrada desse balão no estômago é um procedimento cirúrgico, é um procedimento que pode ser feito em consultório médico? Como que funciona na prática? É uma pergunta. Na verdade, a gente procura fazer sempre o balão, ele deve ser colocado em nível hospitalar. Mas é um procedimento relativamente simples quando a gente compara com a cirurgia, né? Porque ele é feito somente com uma sedação, ele é passado pela boca. Inicialmente, o endoscopista faz uma avaliação do aparelho digestivo, do esôfago, do estômago, do duodeno. Se o paciente não tiver nenhum problema que contraindique o balão, então o balão é passado ao mesmo tempo, como se fosse uma endoscopia. É relativamente simples. E depois de um período de 6 meses, o paciente retorna, faz uma nova sedação e é retirado o balão. Mas isso deve ser feito, a gente considera que, por segurança dos pacientes, né, deve ser feito sempre a nível, pelo menos um consultório que esteja dentro do hospital, com oxímetro, com todas as condições de socorrer o doente em qualquer intercorrência. O que é muito raro, felizmente, a endoscopia hoje em dia é um procedimento que está bem dominado pelos médicos. E aí o senhor deposita, portanto, o balão no estômago? No estômago. E infla ele também? Aí, infla. Ele entra vazio, ele vem enrolado e conectado numa sonda. O paciente engole o balão, normalmente é fácil, um volume pequeno, e ele então é insuflado dentro do estômago com uma quantidade de líquido que vai depender também do tamanho do estômago. Varia aí entre 400 e 600 ml de líquido dentro desse balão. E para a segurança do paciente, porque se ele vier curado, que pode acontecer 1 a cada 1000 casos, ele vem junto com, é colocado, além de uma solução salina, é colocado uma substância azul que, em caso de vazamento do balão, vai ser absorvida, vai passar pelo sangue, sair na urina, e a urina então vai ficar verde, porque o amarelo da urina com o azul fica verde. O paciente urinando verde, ele já sabe que ele tem um período aí mais ou menos de 6 a 8 horas para procurar uma endoscopia para verificar se houve vazamento, e quando há, né, retirar o balão imediatamente. O que acontece com esse balão estourado lá dentro do estômago? Olha, normalmente é muito raro ele seguir o trânsito intestinal, né? Eu, graças a Deus, ainda não vi ninguém, mas teoricamente ele pode esvaziar e percorrer o intestino todo, a pessoa até evacuar, mas ele também pode parar em algumas dobras que tem no intestino delgado e ficar preso, e aí, nesse caso, teria que fazer uma cirurgia para retirar esse balão. E esse líquido dentro do balão, quando ele estoura também, ele não é prejudicial? Não é prejudicial não. Ele sai, é um líquido totalmente inerte, ele é só um corante. É um corante que vai colorir a urina, que vai dar o sinal de que o paciente tem aí e retirar o balão. E o que pode levar o balão a romper, doutor Antelmo? Pois é, muito raro. Se ele romper em um período de até 2 meses, o fabricante dá outro. Porque a gente considera que é algum problema na fabricação do balão. Por isso que é raro acontecer que ele rompa, né? E existem relatos de espinho de peixe, outro de galinha, que possam danificar esse silicone, que o balão é de silicone, né? E ele vazar. No mais, é muito raro. Na verdade, isso são mais hipóteses teóricas do que propriamente um acontecimento do dia a dia, né? A gente não vê com frequência o balão furar, não.
Uhum. Doutor Antelmo, para tirar também há um procedimento de sedação, mas é tão simples quanto colocá-lo? Tem mais de um tipo de balão. Tem um balão que é ensopado com ar. Esse balão ensopado com ar, ele tem duas paredes, ele parece com uma bola de futebol, então ele é mais grosso. Esse é mais difícil também, mas ele é difícil, um pouco mais difícil para tirar, já que é um treinamento do endoscopista. E o balão com líquido azul, ele é um pouco, como ele só tem uma parede, ele é um pouco mais fácil para retirar, mas exige um treinamento do endoscopista, né? Ele deve ter uma certa experiência, porque o balão deve ser completamente esvaziado, tem que tirar toda a quantidade de líquido que tem, para ele ficar bem murcho, para ele deslizar suavemente pelo esôfago até chegar à boca. Doutor Antelmo, entendido. Colocado o balão, qual é o próximo passo? De quanto se a gente pode ficar até 6 meses, né, com esse produto dentro do nosso estômago, qual é o rendimento imediato para quem está, portanto, com sobrepeso? Quando se perde com o balão, o que ele faz exatamente? Ele ocupa o espaço da comida. Exatamente. Não é? Ele não impede a pessoa de comer, né? Você não, o que acontece? Inicialmente o paciente vai fazer uma adaptação, porque você não pode colocar o balão e ir lá para uma churrascaria. O paciente tem que fazer no primeiro mês, ele tem uma dieta especial, que é a dieta líquida, coada no liquidificador, batida, balanceada, né, prescrita por uma nutricionista, onde ele vai se alimentar de 2 em 2 horas ou a cada 3 horas, dependendo do volume que ele vai conseguir ingerir. Isso leva 1 mês. Por quê? Por que nesse 1 mês tudo líquido e coado? Exato, porque nesse período o estômago ele vai se adaptar com o balão dentro dele. Inicialmente o estômago começa a contrair e começa a achar que é alimento. Então ele quer digerir o balão e jogar o balão para frente. Como ele não consegue, ele se adapta com o balão ali. Nesse período de adaptação, o paciente tem que tomar alguns medicamentos para enjoo. Se tiver cólica, tem que tomar remédio para cólica. E tem que tomar um bloqueador da acidez do estômago para que ele não tenha refluxo. Então esse primeiro mês é um mês de adaptação do balão dentro do estômago. Passado esse mês que a pessoa vai iniciar a alimentação, essa sua pergunta é muito importante, porque aí é que entra o paciente, ele tem que fazer uma alimentação balanceada e nos horários corretos, porque não adianta ele ir para uma sorveteria, tomar um quilo de sorvete, porque o sorvete, como é líquido, ele passa facilmente entre o balão e o estômago. Ou seja, ele vai percorrendo o trânsito normalmente, ele não fica ali parado no estômago, ele vai para frente e vai sabendo mais. Então, o paciente acaba ingerindo uma quantidade de calorias que impede ele de emagrecer. Então, essa adaptação é muito importante. Outra coisa, os pacientes que têm uma expectativa de perda de peso aí de 15, 20% do peso, eles têm que associar um exercício físico, né? Porque só a dieta também não vai adiantar. Então, o paciente que coloca o balão, ele tem que saber que ele está colocando um produto, um aparelho, que é transitório, que não vai fazer todo o serviço sozinho, e que ele tem que ficar totalmente consciente da mudança de alimentação e, de preferência, mudança do hábito de vida, acaba com o tarismo, né? Então essa proposta da Anvisa não é que vai colocar o balão, todo mundo vai ficar magrinho, não precisa fazer nada, não é assim. Outra coisa que também não pode, durante todo o período do balão, é bebida alcoólica. Bebida alcoólica também não pode, como também não pode o refrigerante, porque são substâncias que irritam o estômago, e o roçar do balão no estômago, uma presença de álcool ou do refrigerante pode levar a uma úlcera e um sangramento, aí tem que tirar o balão imediatamente. Entendido. E a partir da retirada dele de 6 a 8 meses de vida, né, do balão dentro do estômago, se repete o procedimento? Pode repetir. Simultaneamente? Normalmente a gente espera 1 mês, a gente faz 1 mês de readaptação, de preferência o paciente
quando retira o balão, tem que ficar um mês de novo com dieta líquida, para que o estômago diminua aquela dilatação causada pelo balão. Alguns pacientes o estômago dilata um pouco. Então, quando tira o balão, ele tem que fazer uma dieta novamente para o estômago retrair. E aí, então, ele vai ter maior facilidade de manter o peso. Porque também não adianta tirar o balão e correr para a churrascaria e começar a comer, porque vai ganhar todo o peso de novo, né? Ele tira o balão, o estômago continua do mesmo tamanho. Então, exato. Aí você... Ele só volta a ter o espaço que ele tinha anteriormente. Exato, mas aí a gente faz uma dieta líquida para que esse espaço diminua mais ainda. O estômago tem esse poder, Telmo, de contrair, dilatar, do tamanho que a gente imagina, assim? Tem. Tem pessoas que têm um estômago maior que 2 litros, né? E tem pessoas que já não cabem nem 1 litro. Isso depende muito da quantidade que você come. Ou seja, quanto mais você come, se você faz uma refeição copiosa todos os dias, depois de alguns dias essa refeição já não vai ser tão copiosa assim, você já vai estar adaptado àquele volume. Ou seja, quanto mais você come, mais o seu estômago dilata. Ele tem uma capacidade de adaptação muito grande, o estômago. Com quanto tempo, doutor Antelmo, ele aprende também a comer menos? O sofrimento é o quê? Uma semana, 2 semanas? Na verdade, assim, o que a gente ouve do depoimento dos pacientes é que alguns pacientes eles levam um balão assim, não sentem absolutamente nada. Outros falam, doutor, parece que eu estou grávida, tem um ET dentro de mim, está me incomodando. Chega a ponto de pessoas que não suportam o balão. Eles não sabem exatamente por quê, mas algumas pessoas não suportam tirar. Felizmente é um evento raro, mas tem. A adaptação que a gente assim, tem como média é 1 semana. Depois de 1 semana o paciente já não percebe a presença do balão. Ele só vai perceber quando ele começar a se alimentar. Aí ele sente que não cabe muito. Aí ele já percebe o balão. O resultado do balão, Fernanda, é importante que as pessoas tenham consciência quando vão colocar o balão, é que ele depende muito do paciente. Porque nós temos pacientes que perdem 20% do peso, ou seja, um paciente que tinha 100 quilos passa a ter 80. E nós temos pacientes que perdem 10% do peso, ou seja, tinha 100 quilos, passa a ter 95. Então, por que isso? Porque um paciente se adaptou, procurou seguir a alimentação correta, e não há extravagância. O outro paciente que não emagreceu, ele provavelmente não fez tudo que deveria ter feito, por isso não perdeu o peso. Então, essa proposta de colocar o balão, é uma proposta que muitos médicos acham que não vai substituir os anorexiismos, ela é uma proposta, vamos dizer assim, que ela vai tentar evitar que nós tenhamos todos os efeitos dos medicamentos que foram proibidos, né? Que são medicamentos que, você olhando num contexto geral, eles não impediram que o Brasil entre no grau dos países com grande número de obesos. Ou seja, se ele realmente tivesse cumprido essa função, olhando numa lente macro, eu poderia dizer que eles tiveram uma importância na redução do peso. Mas o que se entende hoje, muitos especialistas entendem, que eles não mudaram o curso da obesidade no Brasil. Então, eles não cumpriram o papel que deveriam ter e estão cheios de efeitos colaterais, né? Então, esse foi um motivo alegado para suspender o uso desses medicamentos que tiram o apetite. Entendido. Doutor Antelmo, muito obrigada pela sua gentileza, pela participação aqui no CBN Vitória e as explicações sobre o balão. Obrigado a você pela oportunidade, eu sou ouvinte da CBN e adorei falar com vocês. Muito obrigado. Muito obrigada aí pelo carinho do senhor, pela audiência. E as dúvidas aí a gente vai continuar tentando explicar, viu? Em outras oportunidades. Tá bem, obrigado. Um abraço, senhor. Tchau. Um abraço. Doutor Antelmo Sasso, sim, ele é cirurgião geral, gastro, falando sobre a colocação, portanto, desse balão para que possa ser uma alternativa à proibição das anfetaminas. Gente, é importante aí, friso bastante ele, o balão, ele evita os efeitos das anfetaminas, mas ele não é a 7ª maravilha do mundo, viu?